Fala, galerinha, mais um fim de cast começando aqui para vocês. Eu quero agradecer antes de mais nada para que eu não esqueça todos os nossos patrocinadores, One Energy Drink, Águia Voa com Águia, Betfast, Bull Prime, todos os outros. Durante os episódios e os programas vocês vão vendo ele correr na tela. E eu já vou pedir para vocês, separem muitas folhas, separem umas 2, 3 canetas que hoje vai ter muito conteúdo, porque a trajetória dessa família que a gente vai conversar aqui e deste rapaz que está representando essa família é deslumbrante. Eu estou falando com um dos fundadores de um grupo avassalador que vem crescendo de uma maneira exponencial aqui no Sul e no Brasil, e ele vai contar tudo aqui pra gente de como começou e como é estar hoje no nível, no patamar que eles estão. Antônio Koch, muito obrigado, estou extremamente lisonjeado de tê-lo aqui e espero que esse episódio fique para uma eternidade, para que tudo que você nos contou no telefone, quando a gente conversou, seja algo relevante e fique registrado. Porque eu acho que aquela palavrinha que você falou, que poucas empresas se preocupam hoje, com estes registros, ficaria muito mais fácil. Que legal. André, muito obrigado aí pelo cordial convite. Para mim é um grande prazer estar participando aqui do Findcast, compartilhar um pouco dessa linda história do Grupo Koch. Para mim é um grande prazer. Muito obrigado. O prazer é nosso. Antônio, Findcast, ele sempre tem como a sua característica principal mostrar que todo mundo olha o hoje. O pessoal do Grupo Koch, helicóptero do Koch para cá, helicóptero do Koch para lá, loja do Koch pipocando em todo lugar. Você paga o Instagram, você seguir alguém, você já vai ver ela tá dando uma inauguração do Koch. É muito lindo tudo isso. Mas saber o que passou, da onde veio, o que sofreu para estar aqui, as pessoas esquecem, tendem a esquecer. E o Findcast vem para nos lembrar e para inspirar pessoas que talvez estejam passando por isso. Poxa, eu ainda tenho uma chance. E fomentar essa chance dentro das pessoas. Então, vamos explorar um pouquinho aí do Antônio e do Grupo Koch, né? Como é que foi essa jornada aí? Então, André, o grupo é formado por 5 irmãos acionistas. A nossa origem é uma origem alemã, mas todo o nosso passado, nós fomos agricultores até os meus 18 anos, eu fui agricultor. E nós morávamos em interior de Antônio Carlos, numa casa muito simples, né? Onde não tínhamos acesso à energia, nem carros. Então, era uma vida muito difícil. O nosso meio de transporte era a pé, para ir para as escolas, igrejas e algo nesse sentido. E em 82 que nós conseguimos sair desse local tão restrito para vir um pouco mais para o centro de Antônio Carlos. Caraca! E aí, eu já estava beirando os seus 16, 18 anos, vocês chegaram são em 9 irmãos, né? Sim. Vocês chegaram ali mais próximo na região da cidade mesmo, não numa região periférica da cidade, mas na região da cidade, e já com esse intuito de partir para a agronomia, partir para o agronegócio, digamos assim. Sim, lá inicialmente o nosso meio de sobrevivência era plantio de café, cana-de-açúcar, a farinha, o melado, algo nesse sentido. E quando nós viemos aqui um pouco mais para o centro de Antônio Carlos, nós começamos a plantar algumas verduras, né? Mas em 82 não tinha o apelo de consumo de legumes, né? E então, as pessoas tinham mais horta também, né? Exatamente. E nós começamos a plantar algumas verduras e não tínhamos para quem vender. Então, o primeiro, segundo plantio, nós perdemos, inclusive, que não tínhamos para quem vender. E nós fomos pedir no nosso querido pai apoio para comprar uma Kombi. E ele, sem condições, por ter recentemente construído aquela casinha onde nós viemos morar, ele nos concedeu uma juntinha de bois, que era a principal e única ferramenta que ele tinha naquela época. E nós pegamos essa juntinha de bois e trocamos numa Kombi usada
onde aí nos motivou a plantar novamente essas verduras e começamos a fazer feirinhas. E ir para as feiras com tudo que plantava. Exatamente. E já ia uma galera. E aí isso, inicialmente ia 2, 3 para as feiras e o restante ficava plantando. Né? Então nós começamos a fazer esse ciclo, essa dinâmica, e fizemos isso por 12 anos. Nós acordávamos 1h da manhã, todos os dias, porque nós fazíamos feirinha de segunda a sábado. Inclusive, no final, começou a ser chamado sacolão. Né? Então, era uma vida muito difícil, porque se deitava tarde e se acordava muito cedo. Então, se dormia pouco. E outro grande desafio, qual foi a ideia de vir para o segmento supermercado? Inicialmente, nós tínhamos uma ideia de construir uma verdureira, um barraco para montar uma verdureira para que a gente ficasse um pouco mais abrigado das condições climáticas. Sim. E um ponto fixo também. Isso, mas só para quem passou uma trovoada embaixo de uma barraca sabe o que é. Então, a nossa ideia inicial era montar um galpão para que a gente pudesse fazer um ponto fixo e nos abrigar um pouco das condições climáticas. E esse barracão ficou um pouco grande, que era em Tijucas a primeira loja, né, em 94. E aí... De 82 a 94, feira. Feiras, 12 anos. Com esse tamanho que essa construção deu, começou a se desenhar na nossa cabeça um mini mercado, um supermercado, e começou a ser, de fato, constituído essa grande bandeira do Grupo Koch. Do Grupo Koch, um cerne, né? Nessa época, vocês, todos irmãos, né? E o que mais chama a característica de vocês, o que mais fica marcado é a união, né? E como você comentou, a união de vocês é algo maravilhoso, porque entre vários irmãos a gente consegue compreender que estar junto, ser um ambiente familiar, ele é muito rico, né? E vocês foram entendendo, assim, como era a gestão de ideias, porque são 5 irmãos, eram mais irmãos, mas 5 que tomaram a frente ali, todos jovens. Como era a mescla, a gestão dessas ideias todas? Bom, vamos fazer um mercado? Não, vamos comprar mais uma Kombi, vamos para mais feiras. Como era gerir tudo isso? Sim. Nós, durante esses 12 anos de feiras, com mais esses 28 anos agora no segmento supermercado, uma grande vantagem competitiva, inclusive, que nós temos é a união de nós 5 irmãos. Então, durante todos esses anos, nós não precisamos investir um único minuto para desviar o foco do negócio resolvendo conflitos entre nós, irmãos. Então, nós temos um respeito muito grande, atuamos em áreas importantes, inclusive de diretoria dentro do grupo, mas respeitando, né, um ao outro como irmãos, como seres humanos e como profissionais. Que isso é fantástico, né? Sim. E se a gente olhar para outras instituições familiares, quando fala assim família e trabalho, já todo mundo tem ai não, porque não, sei lá, família é complicado. Eu não acho complicado. A Derma Slim, mesmo sendo muito menor do que um Grupo Koch, é um ambiente super familiar. Coloquei lá toda a minha família para trabalhar, porque é o que você nos falou. A gente vai ter mais responsabilidade, a gente vai ter mais lucratividade, a gente vai ter mais confiança. Sim. E a gente sabe que está todo mundo por um mesmo propósito. Sim. Né? Empresas familiares, elas já é comprovado que são as empresas mais rentáveis, mais dinâmicas do mercado. Então, elas têm uma vantagem competitiva muito grande. E o Grupo Koch também não é diferente, né? Nós, em 94, inauguramos a primeira loja. Daqui umas semanas estamos inaugurando a 50ª loja em Joinville. Então, é um crescimento interessante. Hoje nós empregamos 7 mil colegas de trabalho. Né? Nós estamos aí crescendo em média a cada ano 54%. Nos 3 últimos anos, é um crescimento exponencial, é um crescimento interessante.
estamos construindo em média de 10 novas lojas a cada ano, mas isso é possível graças à união, e essa união gera uma coragem muito grande entre nós, irmãos acionistas. Sim, e hoje quando você fala, eu acho interessante isso e fica intrínseco que você fala sempre grupo de acionistas. Hoje o Coque ele se tornou uma operação com acionistas também. Não é uma empresa familiar somente. Ou não, é familiar, mas vocês lidam assim com vocês. É uma empresa familiar profissionalizada. Maravilhoso. Onde nós temos definido entre nós 5 acionistas quem é o presidente, e 5 atuam como diretor. Eu sou diretor de recursos humanos do grupo, o Albano é diretor de expansão do grupo, e os demais são acionistas, onde fazem parte do grupo de uma maneira um pouco mais abrangente, de uma maneira um pouco mais participativa. E isso é muito importante para um passo que eu acho que vai ser a nossa principal mensagem aqui, que é exatamente o que a gente veio comentar, que as empresas elas pensam muito pouco, né? Que Sim. é a sucessão. Sim. E quando você fala dessa forma, fica muito, muito fácil entender todo o sucesso e aonde está galgado esse sucesso, né? Que é o profissionalismo. A gente estava conversando um pouquinho antes, porque eu sempre troco um pouquinho de figurinha com os convidados, e ele nos falou, a grande maioria das empresas, elas não têm uma organização, principalmente quando se trata no âmbito familiar, por não ser nada profissionalizado. Sim. Né? E o Grupo Coque, daí eu vou puxar um pouco a corda lá para trás novamente, quando ele entendeu que ele saiu de Antônio Carlos, foi para Tijucas e aquilo era já um empreendimento. Tinha esse entendimento lá atrás? Não? Como era isso? Sim, André, tudo na nossa empresa foi acontecendo de uma maneira muito normal, mas nós nunca perdemos o foco. Nós sempre tivemos um planejamento muito claro onde nós queríamos chegar. No passado, quando nós éramos inexpressivos, quando íamos num evento e muitas vezes até barrado, para entrar no stand, quem você é? Não, você é do grupo, você é da rede Coque, quantas lojas? 1, 2 lojas. Você tinha até dificuldades para entrar nos eventos, nas feiras, nos stands. Mas sempre com um grande desejo de um dia também deixar uma marca, empregar um grande número de pessoas, que para nós é muito legal, é muito bacana você empregar hoje 7.000 pessoas há 28 anos, né? Você sendo feirante, hoje assumir a liderança do estado de Santa Catarina e também já está entre as 14 maiores do país e pretendemos até 2025 chegar entre as 10 maiores do país. Então, para nós isso é muito gratificante, é muito importante. Isso, para nós, gera uma satisfação pessoal e profissional muito grande, porque é muito legal você estar empregando 7.000 colegas de trabalho junto com o seu negócio, podendo estar realizando sonhos desses 7.000 colegas de trabalho e também ajudando as próprias famílias desses 7.000 colegas de trabalho. E eu vejo que, né, a pandemia veio nos provar isso, né? O mercado é uma coisa essencial. Sim. Porque tudo estava fechado na pandemia, o mercado tinha que estar aberto, senão as pessoas iriam morrer de inanição ou sem nada, né? Então isso mostra realmente que vocês ajudam 7.000 famílias com emprego, mas vocês ajudam a qualquer ser humano com a disponibilidade de produtos, né? Porque eu tenho amigos donos de pequenos, tenho amigos donos de grandes mercados, mas tenho amigos pequenos de pequenas vendinhas e tudo, e é um trabalho milimétrico, é um trabalho cirúrgico ali, você entender prazo de validade do negócio, de evolução de um produto, tem que ter mais na estante, esse vende menos, esse vende mais, esse tem que estar mais próximo da entrada, esse mais longe da entrada, é um mecanismo, um ecossistema muito grande, um único mercado, para a gente falar de 50. Sim. Então, tudo, lógico, depois ele vai se tornar operacional e vai facilitar, igual a gente brinca com um amigo de vocês, que o Hang, agora ele consegue replicar, mas mesmo assim
cada lugar vai ter a sua regionalidade ali. Sim. E uma entrega um pouco diferente. O mercado, como a gente estava brincando de Itapema, ele é um pouco diferente do mercado de Joinville, ele vai ser um pouco diferente do mercado de Florianópolis. E essa organização tem que ser muito fidedigna, né? Para que todo mundo tenha a mesma experiência. Sim. Cada região necessita e requer um mix adequado para aquela região. Hoje o grupo trabalha em média com 25 mil SKUs, né? 25 mil itens, e é uma ginástica muito grande porque nós lidamos com 3 fatores muito sensíveis, que é o produto em si, né? Tem um giro, uma data de validade curta, então nós precisamos fazer uma logística muito eficiente. Tem o próprio colega de trabalho, né, que é um ser humano que pensa, que age, que sente, que nós temos que ter uma habilidade muito grande, e também o nosso próprio cliente. Então, nós precisamos sempre ter muita habilidade, muita responsabilidade com esses 3 fatores, porque qualquer um deles sendo descuidados, você compromete o seu próprio negócio. Mas o Grupo Coque sempre teve uma preocupação muito grande com, principalmente, os nossos clientes. Não conseguimos agradar a todos, sem sombra de dúvida. Nem Jesus agradou, né? Mas não é por falta de vontade, não é por falta de interesse. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com produtos sensíveis e, às vezes, também somos passivos, né? Algumas falhas, mas não é o propósito do Grupo Coque. Sempre um carinho muito grande com nossos fornecedores, né? Nós entendemos, se nós quisermos ter competitividade na área de venda, nós precisamos ter uma boa parceria com o nosso fornecedor. Então, nós temos um tradicional jantar de ideias anual, que inclusive esse ano aconteceu no CD, né? Onde convidamos praticamente todos os nossos fornecedores e fizemos um jantar de ideias muito bacana, muito lindo. Legal, lindo. E, se eu não me engano, já foi o 10º, né? Jantar de ideias, onde isso integra, onde isso estreita o relacionamento, e muitos diretores de grandes empresas, inclusive multinacionais, nesse dia eles vêm nos conhecer. Então, isso aproxima muito grande. E o outro tripé que a gente sempre precisa valorizar, quem faz tudo acontecer, são nossos queridos colegas de trabalho. Então, esse tripé nós sempre precisamos dar a devida atenção, e isso que faz, de fato, o nosso negócio girar. Sim, vocês entenderam que ele entregou de bandeja um tripé essencial para qualquer negócio. Então, você que está nos assistindo, volta um pouquinho e escuta essa fala novamente do Antônio para você entender. Esse tripé ele tem que estar muito sólido dentro da sua empresa e dentro de qualquer empresa. A empresa, você que é investidor, você que tem qualquer coisa, isso é importante. Você que investe, se você olhar para a empresa que está investindo e ela não tem esse tripé sólido, meu amigo, tira o teu dinheiro de lá correndo, porque uma hora vai cair. Então, entenda a magia de toda essa joia que ele nos entregou. E isso é muito visto no Grupo Coque, né? Eu frequento muito o Coque, como eu brinquei, tem um Coque do lado da minha casa, tem um Coque do lado da minha sogra, tem um Coque do lado da minha mãe. Minha mãe estava vindo de Curitiba morar aqui, eu falei, putz, mãe, ela foi morar lá na 301, se eu não me engano. Eu falei, putz, mãe, aí não tem muita coisa muito próxima. Juro pra você. Ela comprou um apartamento, alugou um apartamento, e na vinda dela, no período de fazer a mudança, tudo, inaugurou um Coque em 20 dias, 30 dias, aquele de esquina lá do final da 298, acho, alguma coisa assim. Eu falei, mãe, você não tem ideia, inaugurou um Coque do teu lado pra você não se preocupar. Então, com certeza, a equipe faz a diferença. Quem faz tudo acontecer é a equipe. Eu lamento quando eu ouço RHs, empreendedores, falar que na minha empresa o grande problema são as pessoas. Infelizmente, são empresas fadadas, né, ao fracasso, porque nós precisamos ver as pessoas como a solução do seu negócio. O colega de trabalho que vê que o seu presidente, acionista, diretor, enxerga-o como um problema no grupo, como é que vai se sustentar? Então, é esse tipo de mensagens que se passa ao colega de trabalho, você diretamente está dizendo para ele, opa,
aqui você é um estorvo, né? As pessoas são uma solução para as empresas. O Grupo Koch, se fosse somente nós 5 irmãos, talvez teríamos uma única loja. Sim. Né? Nós não teríamos, como é o nosso planejamento estratégico, chegar aí em 2025 com 85, 90 lojas e empregando em média de 10 mil colegas de trabalho. Então, esse é o nosso propósito. Essa é a nossa grande missão. Esse é o grande nosso desejo. E você está à frente de algo que é muito difícil, que é o material humano realmente. Sim. E feito no Koch, eu vejo isso de uma forma muito diferente do que a grande maioria. E que até o Hang, que é amigo de vocês também, faz de uma forma um pouco diferente. Se você olhar os funcionários da Havan, eles geralmente são pessoas de um pouco mais de idade. E se você olhar para o Grupo Koch, os funcionários geralmente têm um pouco menos de idade, né? A gente tá aqui no estúdio e um dos rapazes que trabalha aqui no estúdio falou, pô, eu comecei, meu primeiro emprego foi dentro do Grupo Koch com 16 anos. Então, quer dizer, a oportunidade que vocês entregam para os jovens e principalmente para os jovens dessa região é importantíssimo para a região em si, para o estado de Santa Catarina, isso é importante. Sim. Eu sempre priorizei pessoas com interesse. Nós não estamos tendo um negócio tão complexo que não seja possível aprender a operação num pequeno período aí de 3, 4 semanas, de uma maneira muito integral. Então, as pessoas, os colegas passam por essa fase de adaptação e aprendizagem. Então, isso não nos traz problemas. Eu gosto de empregar essa juventude, dar a primeira oportunidade a essa juventude. O que compromete, geralmente, uma empresa não é pelo que as pessoas não sabem, e sim aquele conhecimento não aplicado. É isso que, às vezes, compromete, né, o serviço, a qualidade dentro de uma organização. Então, pessoas interessadas, com desejo, com sonhos, com prazer, com ambição, independente da idade, vão fazer, né? Uhum. E a gente sabe, todos nós sabemos que, estatisticamente, somente 20% das pessoas atuam na profissão do seu sonho. Então, não é fácil você estar motivando alguém, encontrar motivado constantemente alguém que está fazendo algo que não sonha. Então, isso diariamente precisa, né, você inspirar as suas gerências, lideranças, para que eles consigam disseminar uma boa cultura, um bom clima. O Grupo Koch, pela segunda vez, foi certificado pela GPTW, inclusive uma pesquisa feita com nossos colegas de trabalho, e pela segunda vez, segundo ano, né, a primeira foi em 2021 e agora 2022, fomos certificados como sendo uma das ótimas empresas para se trabalhar no segmento varejo alimentício. Então, isso para nós é muito bacana. Uma certificação dessa, André, faz com que atrai talentos. Isso no mercado, quem não gosta de trabalhar num ambiente saudável, num ambiente leve, num ambiente descontraído, onde o seu líder, seu gerente, seu diretor vai te tratar com respeito, com carinho. Uhum. Então, isso que é o bacana, né? E eu constantemente, né, recebo grandes profissionais interessados em trabalhar no Grupo Koch. É ao contrário, né? Não é vocês que buscam profissionais, são os profissionais que buscam o grupo. Eles querem trabalhar na maior rede do Estado, onde está sendo certificado como um ótimo ambiente para se trabalhar, né? Então, mesmo nós trabalhando finais de semana, vocês sabem que o varejo não é coisa para preguiçoso. Uhum. O varejo é um negócio muito dinâmico. E mesmo nós tendo essas jornadas, finais de semana sempre na ativa, mas, graças a Deus, o nosso turnover é um turnover baixo, né? Uhum. Que é o maior problema das empresas. Sim. Que é a rotatividade das pessoas. E nós, felizmente, conseguimos ter um turnover bem aceitável, uma equipe comprometida, uma equipe responsável, né? Onde não nos traz tanta dor de cabeça. É isso que faz com que nos inspira a continuar, né? Se você tem uma equipe, está embasado em cima de uma estrutura sólida, uma equipe sensacional, você é motivado, você é inspirado a continuar nessa brincadeira. Facilmente, né? E
É um programa muito rico, por isso que eu brinquei com vocês, tragam muitas folhas e muitas canetas, porque o Antônio, tem muitas facetas. E aqui fica até difícil para mim conseguir explorar todas em um único programa e conseguir extrair isso. Tem que ter uma habilidade que não é tão minha, eu tenho mais habilidade cirúrgica aqui, mas eu vou tentando extrair ao máximo deles para vocês. E uma parte que me chama muita atenção, e é uma dádiva tê-lo aqui como representante do COC para falar, porque você lida com esse material humano, você lida com essas pessoas. E uma coisa que você acabou de me ensinar aqui mesmo, já conhecendo e acompanhando o grupo, você tem que enxergar no seu colaborador como a solução, não como o problema. Mas uma característica um pouco da região, por ser praia, por as pessoas gostarem mais de ter uma qualidade de vida melhor, um culto ao corpo e tudo mais, eu vejo que muitas empresas sofrem um pouco em ter esse turnover baixo, manter essa pessoa com qualidade dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, conseguir reciclá-la, conseguir entregar ela no seu melhor lugar, porque às vezes essa pessoa ela não precisa sair da sua empresa. Às vezes, se ela for relocada, já vai ser algo fantástico para ela e para a sua própria empresa. E é bem você que faz isso dentro do Grupo COC, que lida com esse material humano. Então, é muito importante tê-lo aqui, porque a gente fala com material humano. A gente vai falar com o colaborador, com o fornecedor. Você que organiza, é o maestro de organizar todas essas falas, né? Sim. A maior fonte de você reter o teu quadro é uma política clara de promoções. 90% da nossa equipe... elas são promovidas. Nós temos uma política muito clara de promoções internas. Então, isso baseado quais são os cargos, quais competências, quais as formações necessárias, enfim. Então, as pessoas mesmo decidem onde querem chegar dentro do Grupo COC. Então, isso é uma grande forma de você reter as pessoas, porque se elas sabem que podem crescer, 90% das nossas lideranças foram formadas dentro de casa. E cartilha? Entrou, todo mundo está ali cartilhado ou vai se ensinando essa meritocracia? Não, é por mérito. Todas as promoções dentro da empresa são por méritos. E uma vantagem muito grande dentro do Grupo COC, as pessoas sabem que aqui não se tem padrinhos. Aqui existe uma política clara que é seguida de uma maneira muito religiosa. Por todos. Então, todos têm oportunidade quem se dedica. Então, 90% da nossa liderança, das nossas gerências, vieram de bases. Uhum. Então, a gente incentiva muito esse crescimento. E é nisso que eles se espelham. Outro fator... em todos os níveis da nossa empresa, nós praticamos uma política de metas variáveis. Todo colega de trabalho pode ter um adicional no seu salário todos os meses, baseado em alguns fatores. O nível mais operacional pode ter uma vantagem financeira mensal baseado em pontos como, se você registrar seu cartão certinho, diariamente, conforme segue as regras da CLT, você tem um bônus no final do mês. Qual é o maior problema dos DPs dentro das organizações? É falha de pontos. Uhum. Então, essas metas são atreladas a esses pequenos detalhes. Então, nós começamos a doutrinar, né, o nível operacional baseado nesse sentido. Bonificar o que faz pelo menos certo, né? Porque certo. Já é algo um pouco meio doido de se pensar. Exato, mas não nos dá trabalho e nos evita de alguns possíveis passivos. Uhum. Né? O Grupo COC hoje é um grupo que não tem passivos trabalhistas. Que maravilhoso. Nós temos 7.000 colegas de trabalho e não temos passivos trabalhistas. Isso é uma bênção, né? O trabalho do diretor de RH, a gente tem que achar quem é ele. Mas, Antônio, eu queria explorar um pouco agora, vamos tentar... Eu tento sair do Grupo COC, mas é muito grande para a gente não sair, né? Mas eu queria entender assim, a gente está falando hoje do Antônio, que está há 28 anos trabalhando com isso, trabalhou 12 anos ali
com o que planta, levando numa feira, vendendo de uma maneira, vamos colocar um pouco mais rupestre do que uma maneira extremamente profissional hoje, entregue pelo Grupo Coque à frente de 50 lojas. Mas de onde o Antônio bebia? Onde o Antônio foi para entender, para falar assim, olha, aqui é uma empresa familiar profissionalizada. Aqui o meu profissional, ele é bonificado por fazer o certo. Porque a grande maioria que eu vejo dos atritos que tem em empresas talvez o chefe, o diretor ou o superior querendo brigar pela pessoa fazer o certo, que é o óbvio, mas não tendo essa leveza de falar assim, você vai fazer o certo, eu sei que você nem o certo vai conseguir fazer, mas toma aqui esse benefício por você entregar o certo um pouquinho mais certo e continuar. De onde o Antônio foi buscar, o que o Antônio observou que ele precisava lapidar nele para ele chegar onde ele está hoje? Nós sempre fomos muito abertos ao novo, à aprendizagem, principalmente em buscar apoio naquilo que nós não dominávamos, né? O Grupo Coque sempre foi uma empresa que estava em busca de profissionais, consultores. Nós sempre participamos muito de seminários internacionais, nacionais, para saber o que está acontecendo e o que nós podíamos agregar no nosso negócio baseado em quem já estava lá, bem à frente da gente. Então, tudo isso somou para que a gente pudesse cada vez mais tomar as melhores decisões, criar as melhores políticas, para que a gente conseguisse satisfazer o grupo e também os nossos colegas de trabalho. O grupo, qualquer grupo, será do tamanho da capacidade da sua equipe. Então, nós precisamos, né, ter uma equipe capaz para que nós possamos seguir adiante, né? Então, é o simples, fazer o básico bem feito só é possível se você tem uma equipe engajada, uma equipe comprometida, sem sombra de dúvida. E outro fator que contribui muito também com o crescimento do grupo é a própria governança. O Grupo Coque, por ser familiar, mas é uma empresa totalmente profissional, onde existem esses 3 conselhos, inclusive o Conselho de Administração, já é um Conselho de Administração, antes era um Conselho somente consultivo, hoje ele é de Administração, em 2018. É uma empresa SA, onde tem os conselhos de acionistas, que somos nós, fundadores, o Conselho de Administração e o Conselho de Família. Então, cada conselho tem o seu papel essencial e particular, né? Nós, acionistas, temos o papel de dar a direção para o negócio, né? Qual é o nosso planejamento? Onde nós queremos estar no amanhã? E, junto com isso, atualizar sempre o nosso acordo. Nós temos um acordo muito claro entre aquilo que eu posso e o que eu não posso, o que nós podemos ou não podemos fazer. Então, o que me compete, o que não me compete. Isso é um acordo que nós criamos isso lá em 2012 e foi a base do crescimento do grupo. Então, por isso que o Grupo Coque hoje é um grupo unido, profissional, mas mesmo sendo familiar. E também o grupo de conselhos de administração, que sempre baseado em indicadores, nós mensalmente checamos se aquele planejamento estratégico criado por nós ele está sendo cumprido. E outro pilar muito importante em uma organização, André, é a questão do conselho de família. Toda família precisa de atenção, né? Se a família está bem, o seu negócio vai ficar bem. Cuide da sua família, que a família também ajuda a cuidar do seu negócio. Nós fizemos um encontro mensal, né? 2 núcleos de cada família. Então, nós temos uma reunião com 10 integrantes mensal para falar sobre a família. Qual é a sua dor, qual é a minha dor, qual é os nossos desejos. Promovemos encontros mensais. Todo mês que nós fizemos uma reunião entre nós, irmãos e acionistas, naquele dia nós jantamos na casa de um acionista. Então, para integrar, todos os meses nós fizemos um café com toda a família, envolvendo todos que estão em casa, esposa, filhos, e para integrar.
Então, é uma família que torce um pelo outro. Então, isso que é o bacana. Esse final de semana, inclusive, nos encontramos na casa dos pais, né? Todos, foi o evento lá, porque era o Dia dos Pais. Graças a Deus, meu pai, eu tenho a felicidade de ter os pais ainda. 92 anos, o meu pai, a mãe, ontem fez 87 anos. Olá. Então, mas parabéns. Com muita saúde, com Fortes, muita saúde, né? Ainda no cabo da enxada. É muito legal, é bacana. Maravilha. E fica muito bonito, porque é a imagem realmente do passar bíblico que diz que a família edifica, né? E não tem como você ter atritos com a sua família. Muitos que podem estar nos assistindo aqui, olhem para dentro de você, entenda como você está tratando a sua família, porque às vezes você é um baita do empresário e a sua família é a última e ela teria que ser a primeira, né? Porque talvez ela estando em primeira, o negócio estaria ao lado dela, grande quanto ela. E eu vejo isso no negócio de vocês. Ele tá é tão bonito ouvir você falar da família, você falar que, pô, todo mês eu dedico um tempo à família. Tem uma passagem, né, desses cortes hoje de YouTube, Instagram e tudo, que o Maurício Meirelles pergunta para um entrevistador de podcast: cara, quanto tempo você passa com o teu pai no mês? Daí o cara olhou, falou: pô, eu vejo ele uma vez, um domingo por mês. Eu quero, pô, um domingo por mês, tá? Quantas horas você fica com ele nesse domingo? O cara, pô, 2 horas. Ele falou: então pai tá com quantos anos? Meu pai tá com tantos anos. Ele falou: pô, então se você fizer uma conta, você tem 18 horas aí com o teu pai até ele morrer, mais ou menos. O cara parou de falar, ele ficou em choque no próprio programa. E você começa a ver isso, pô, o cara, mesmo ele estando no programa, ele tendo um sucesso, é muito autorreflexivo isso. Pô, eu vou ter 18 horas com meu pai, eu vou ter mais 18 horas só? Peraí, eu vejo meu pai todo mês, toda semana, eu faço uma reunião, faço um café, meus irmãos estão ao meu lado, todo mundo está crescendo. Não tem como. E você se torna a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com seus 5 irmãos e os 5 estão buscando crescer, os 5 estão... Que empresa que não vai crescer? Eu tava brincando antes de você chegar. Eu falei, pô, o grupo não tem como ele não crescer. Se cada irmão construir um mercado, a gente já tem 5 mercados, pô. E é exatamente isso. Você veio aqui com essa fala nos mostrar isso. Todo mundo pensando, todo mundo... Pô, são 5 pilares de uma empresa que, se cada um focar em entregar o seu melhor, essa empresa já vão ter 5 bons pilares. E aí é só lapidar, né? E nós, sempre, antes de encerrar o ano, nós convidamos toda a família, esposa de cada irmão, os filhos de quem trabalha ou não, para um evento de final de ano, onde nós compartilhamos com toda a família o exercício do ano e qual é o nosso projeto do próximo ano. Então, a minha esposa, que não trabalha na empresa, ou de qualquer outro irmão, sabe o que vai acontecer no próximo ano. Para onde vai guinar a família no próximo ano. Que bonito isso. Para onde vai a empresa no próximo ano. Quais são os objetivos, para onde caminha, qual o planejamento para o próximo ano. Isso é muito legal. Isso integra muito a família. E por isso que hoje nós temos 8 sucessores já na empresa, onde estão fazendo já um trabalho brilhante, onde um deles já é um diretor, um sucessor da 2ª geração, já é um diretor da Bandeira Supermercado operacional, e é um menino de ouro, né, como os demais, mas filho de quem é? Fruto do grupo mesmo. Da família Koch, né? Fruto onde ele começou lá na base, sendo repositorzinho de frutas, e hoje ele é um diretor operacional da Bandeira Supermercado. Ele é filho do Geraldo, filho do 2º mais velho. E não é o sobrinho mais velho. Então, não é pela idade. Então, é pela competência. Então, entre eles entendem, se respeitam, porque ele assumiu, não é porque alguém ficou dodói. É porque, baseado em políticas, em regras, ele teve a oportunidade de assumir essa posição. O Antônio tem filhos? Eu tenho 2 filhos, já também na empresa. Meninos? Um casal. Um menino e uma menina. Ela tem 18 e ele tem 22. Então, todos os sucessores, eles passaram por uma trilha, é uma política da empresa, onde eles conhecem toda a empresa. Eles passam por 2 anos conhecendo todos os setores, sendo operacional durante um período, né?
e onde eles se familiarizam com os ambientes. Então, quando fala num determinado setor, eles sabem o que se faz naquele setor. Isso cada vez mais vai formando eles para que daqui a pouco, quando eles precisam estar discutindo sobre o assunto, eles estão sabendo qual é o assunto. E é fantástico ver você falar, porque a gente entende que a regra é clara. A regra é clara. Ponto. Tudo vai funcionar porque a regra é clara. Jogo sem regra é difícil de dar certo, né? Então, o Grupo Koch tem regras, nós temos um acordo muito claro, onde serve para nós, acionistas, e também para os sucessores. Onde contempla quais os meios de eleição do CEO, qual é o salário ou a retirada de um acionista, se é igual ao CEO ou não, se nós recebemos por cargo ou não, isso precisa estar claro. Tem retirada todos os anos ou não? Como é que você vai se planejar na tua vida pessoal se você não sabe o que vai acontecer na sua empresa, no seu negócio profissional? Então, esses detalhes, né? Qual é a regra de ingresso dos filhos para o negócio? Então, quem não tem isso um pouco claro, né? Ainda mais em vários, né? Porque em vários não... É a evolução humana, né? A chance de dar errado é muito grande. É muito grande. Então, assim, se você faz errado, é muito difícil dar certo. Agora, fazendo certo, tem uma grande possibilidade de dar certo. Exatamente. Então, assim, a questão da sucessão, nós sempre nos preocupamos muito com isso. O desafio, essa estatística hoje tão alarmante dessas dificuldades da sucessão, porque sucessão é uma palavra ignorada, não existe no pilar dos planejamentos das empresas, né? 0,5%, ou melhor, a cada 200 empresas, uma delas tem política de sucessão no meu negócio. Como é que o negócio se sustenta, vai construir uma sucessão se você não se programa, se você não investe tempo, se você não planejou a sucessão. E, às vezes, a sucessão é matada pelo próprio acionista. Eu chego em casa todos os dias reclamando do meu negócio. Você pensa que o filho vai querer isso? A primeira coisa que ele vai querer é não querer isso. Não querer isso. Eu, por faltar governança, eu tenho um negócio com vários passivos. Algum filho quer assumir o passivo do pai, da empresa? Então, tem vários fatores, às vezes, que o acionista, o fundador, ele é o principal culpado, né? de não fazer a sucessão. Outro fator, eu quero que meu filho seja um sucessor, mesmo ele não querendo, por obrigação. O sonho do cara é ser médico, mas eu vou obrigá-lo a tocar o meu negócio, não vai dar certo. Então, existem várias formas, vários meios, vários caminhos, né, de você construir uma sucessão, mas baseado num negócio um pouco sólido, um pouco concreto e um pouco onde dá longevidade para o seu negócio. A gente está com o tempo na linha do pênalti e eu quero te fazer um convite, espero que você aceite, eu vou fazer no ar para não ter como você não aceitar, mas a gente fazer um programa que eu achei muito interessante esse tema e é muito importante para quem hoje precisa dele e para quem talvez um dia vá precisar, que é sobre sucessão. Fala isso, pontos, pilares, linhas de uma sucessão, que eu acho isso muito fantástico, as pessoas terem a oportunidade de aprender isso, porque isso vocês não vão ver em livros, vocês não vão ver em lugar nenhum, quem joga que vai saber, né, nos ajudar, então, seu conhecimento sobre isso é fantástico, mas, como a gente está com o programa no limite, e eu gosto de uma mensagem sempre finaleira, e eu já estou sentindo que vai vir uma mensagem pesada daí, eu gostaria muito que o Antônio olhasse aqui para a nossa câmera e entendesse que, como o Antônio falou lá no começo, que o Koch só é o Koch pela equipe, todos podem ser sucessores do Koch, eu queria que ele olhasse aqui e deixasse registrado uma mensagem para os sucessores do Koch, tanto os de sangue quanto os que vão estar lá dentro por uma eternidade, porque o grupo vai ficar aí para sempre. Sim, André, a sucessão ela é possível mantendo princípios, valores e o DNA do grupo.
A única certeza que temos é que essa nova geração, essa segunda geração, eles herdaram o nosso DNA e é um coque, de fato, que está dentro da empresa. A gente vê, a gente percebe, a gente vivencia essa segunda geração, esse DNA forte, né, garantindo a sucessão do Grupo Coque. Isso, para nós, nos traz uma grande tranquilidade. E o Grupo Coque oferece essas oportunidades tanto para os sucessores quanto para os externos. Então, temos hoje diretores internos da família e diretores externos que não são familiares. Então, é um grupo que oferece oportunidades e onde nós estamos aí inaugurando 10 lojas a cada ano, muitas oportunidades estão surgindo dentro desse nosso negócio. Mas o Grupo Coque sempre foi uma empresa que sempre cuidou muito dos detalhes. A gente sabe que um pequeno furo afunda uma grande embarcação. Nós sempre cuidamos para não afundar com o peso das medalhas. Não é porque o passado, o presente, estamos tendo sucesso que nós podemos e devemos nos descuidar do amanhã. Então, esses cuidados são muito importantes. Nós sempre zelamos muito por isso, porque não é porque o sucesso é um grande mentiroso, na verdade. Então, nós sempre temos que tomar muito cuidado e, com certeza, com a equipe que temos, com os fornecedores que temos, com os clientes que nos dão essa oportunidade de atendê-los, e mais a fé em Deus, nós vamos longe, sem sombra de dúvida. Muito bom. Quer ser feliz? Venha para o Coque. É isso aí, galera. A gente vai encerrando esse episódio. Fiquem ligados. Um beijo no coração de vocês. Antônio, muitíssimo obrigado. Esse programa foi muito rico. Espero tê-lo aqui novamente. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.